passar a palavra para a apresentação do professor Turini. Parece que tem um slide ali, né? Sim. Se você quiser ir lá. Sóstenes, eu não tenho um vídeo igual ao do Alexandre, não, mas viu, é rapidinho aqui para vocês. Esse aqui, para quem não conhece, é o Pantanal, né? É o Pantanal sul-mato-grossense. A UFMS tem uma base de pesquisa, Rio Miranda, né? Então, é um bioma aí que, a gente fala de sustentabilidade, não tem como falar nesse bioma. Pode passar o slide. É só falar um pouquinho aqui, eu sou apaixonado pela educação, pela ciência, né? Então, sou pesquisador aí na área de mestrado, doutorado e doutor em políticas públicas. E agora fui reitor da universidade e agora estou fazendo meu pós-doutorado em IA, né, em governança pública na USP. Pode passar um pouquinho. Aqui é um pouquinho da nossa Universidade Federal, né? 46 anos de federal, a nossa UFMS, só para vocês saberem, né? Nós estamos lá em 10 municípios do Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem 40 mil alunos matriculados, uma comunidade de quase 1.500 docentes, 90% doutores, 1.700 técnicos, quase 70 mil egressos, 140 cursos de graduação, mestrado, doutorado. Pode passar. E essa pauta do ODS, da SG, né, começou, pelo menos na universidade, todo mundo pesquisa, né, a gente é muito teórico, né, pesquisador. É um desafio colocar o discurso, a teoria, os artigos, né, Marisa? Os artigos na prática, né? É um desafio acadêmico, mas é uma grande indústria, tanto nossas universidades quanto as ICTs, no caso a Embrapa, IBICT, é uma indústria de conhecimento que a gente fomenta aí a produção de formação de recursos humanos e a questão da ciência no Brasil. A gente segue todas as orientações, no caso, no contexto da universidade, da educação, é importante que a gente tenha algumas diretrizes da OCDE, né, a questão da educação sustentável. E nos últimos anos foram criando rankings mundiais, né? E os rankings são legais para a gente poder comparar, para poder ver as diretrizes, tendências. Então, tem 2 rankings que são muito vinculados à questão da pauta SG, que é um ranking da Indonésia, das universidades, no fundo da Indonésia, mas é um ranking mundial que chama Green Metric, que mostra aí a comparação de todas as universidades do mundo em relação a essa pauta do SG. E o Times Higher Education, que é do Reino Unido, que fala também muito a questão, está caminhando muito para as ODS, tá, optou por isso, e a pauta SG, e isso, de alguma forma, está motivando as universidades a pensar um pouquinho nessa questão do SG. Pode passar? Falar da universidade hoje, a UFMS, nós somos a 68ª do mundo, e a 4ª universidade mais sustentável do Brasil, né? Então, isso para nós é um orgulho muito grande. Na Times Higher Education também nós somos a 18ª entre as federais no Brasil. E tem a questão dos selos ODS, que é uma associação junto com a ANB, um grupo de universidades. Por quê? Porque essa cultura das boas práticas de SG, de ODS, elas não são consolidadas no meio acadêmico também, né? Então, é um desafio isso. Pode passar? Pode passar aqui também. O que é importante a gente ver, né? No Brasil, tem as normas, né? Vocês falaram das letrinhas, várias letrinhas, né? Então, mas tem no Ministério do Meio Ambiente a Agenda A3P, que eu acredito que seja uma iniciativa muito estratégica, né? Então, a universidade aderiu em 2021. Então, é novo também esse processo, mas são pouquíssimas instituições que estão nessa agenda, num pacto nacional, né? Então, é importante esse movimento para poder fortalecer a cultura institucional. Pode passar? Nós temos lá uma legislação do Estado que está favorecendo esse processo, né? O Mato Grosso do Sul tem no planejamento estratégico de ser um Estado carbono neutro em 2020 e 2030, então ele está caminhando as normativas, a lei do Pantanal, que foi criada agora em 2023, né? Mudanças climáticas. Então, é um Estado que está predominantemente sendo caracterizado como um Estado verde inclusivo. Então, para isso, a pauta SG é uma pauta positiva para nós. Pode passar? Aqui, só para falar um pouquinho, né? Não adianta falar muito de SG, né? Vocês falaram aqui, nos vários colegas que falaram, a liderança tem que incorporar isso no processo, né? O público tem que saber, mas a liderança
se não tiver da universidade com essa meta, acaba não tendo uma positividade no processo. Então, pode passar. Então, em 2021, nós reformulamos o Estatuto do Regimento da Universidade. Então, nós somos hoje a primeira universidade federal que tem no Estatuto da Universidade, além de ser ensino, pesquisa e extensão, tem desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade como sendo um tripé ali que fortalece o ensino, pesquisa e extensão. E nós criamos agora, recentemente, né, uma pró-reitoria de cidadania e sustentabilidade, também para poder conectar isso e dar o destaque do ponto de vista institucional. Então, acho que isso é muito... eu falo que é a vitrine aí, quando você olha a instituição e você consegue ver os documentos legais vinculados com uma pauta positiva. Pode passar? E não é fácil, né, Márcio, mudar um estatuto, mudar um regimento de uma universidade, né, Silvana, que é da Unesp, é uma cultura e o foco é só ensino, pesquisa e extensão, nem inovação pode falar, muitas vezes, dentro dos estatutos. Então, a gente conseguiu isso, uma mudança institucional. Pode passar? Na nossa missão, visão e valores, tem estabilidade em todo o processo, né, empreendedorismo e estabilidade. Então, isso, a gente tem que colocar essa pauta transversal nos documentos institucionais. Pode passar? Temos a política de estabilidade. Nós temos lá um programa que nós criamos em 2021, programa UFMS Sustentável. Tá? Todos os projetos da universidade, todos os projetos, ensino, pesquisa, extensão e inovação, passam a questão da incubadora, temos startup, tudo passa, tudo tem que caracterizar em qual ODS está fazendo aquela ação, e a gente depois tem painéis que a gente monitora isso durante os anos. Pode passar? Então, é esse foco do programa. Pode passar. Aqui estão os vários documentos que nós temos, né? O programa UFMS Carbono Neutro, plano de resíduos, a questão da economia circular, manejo da área de conservação. Pode passar? Contratação. Temos uma área verde maravilhosa lá na universidade que a gente queria potencializar isso, porque as universidades têm, mas a gente não sabe nem como é que faz essa questão do carbono neutro, assim por diante. Então, eu acho que isso dá uma pegada boa do ponto de vista... então, eu acho que isso é estratégico. Né? Pode passar um pouquinho? Aqui só mostrar algumas boas práticas. Né? Nós inauguramos agora a primeira usina de hidrogênio verde do Centro-Oeste. Né? Então, isso é uma parceria com a empresa aqui de Brasília, a Rebecip e uma empresa. Pode passar. Nós temos um programa de inclusão muito forte, que é a Carreta Digital, para a questão de ensinar jogos, tecnologia robótica para as escolas públicas. Pode passar. A gente tem aqui também projetos nossos de uma parada de ônibus ecotecnológica. Então, tem botão de pânico, placa solar. Então, é um projeto institucional, porque na universidade é um campus grande, são quase 300 hectares, então a gente tinha lá muitos lugares, né, a gente só tem o postezinho, né, não tem nem onde tomar chuva todo mundo. Então a gente criou aí tem a rádio do UFMS que está ali, então, é um espaço de conexão ali dos estudantes, da comunidade. É parada de ônibus ecotecnológico. É lindo o projeto. Pode passar. Nós temos lá um eletroposto, o maior eletroposto do Mato Grosso do Sul. Esse projeto é um prédio, tudo é pesquisa, mas com foco prático, né? A gente faz toda a arquitetura do ponto de vista com os pesquisadores, mas a gente sempre dá a concepção, transforma em concretualiza aí com algum produto, né? Esse eletroposto, a gente está tentando aí, tanto a bicicleta elétrica quanto o carro elétrico, fazer com Bluetooth. Então, a pesquisa é como carregar sem ter as conexões dos cabos, né? Então, é aberto para a comunidade, todo mundo vai abastecer aí. Pode passar. Nós temos aí uma universidade aberta para a pessoa idosa, então toda a parte da questão de ensinar, tanto a questão das plantas medicinais, quanto horta. Então, os nossos jovens idosos que cuidam da horta, junto com os pesquisadores, né? Então, isso é muito bonito. Pode passar. A universidade, o ano retrasado, acho que tem ali, não sei quanto que é, 24, se transformou num jardim botânico. Então, é o primeiro jardim botânico do Mato Grosso do Sul. Então, a própria cidade universitária é um jardim botânico. Então, tudo isso são pautas que estão enriquecendo o processo.
Foi bonito, foi bonito. Pode passar. A gente tem a Sala Verde da UFMS, que é aberta para todos os órgãos públicos, né? É uma pauta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Pode passar um pouquinho. Aqui é legal, nós criamos aí, as universidades são muito conectadas, né? Então a gente criou uma rede de universidades no Brasil, que chama Unisustentável. Então, nós temos hoje 31 universidades que estão discutindo pautas, tem eventos, seminários, são cursos. E o foco é a formação de pessoas, né? E colocar as boas práticas das universidades para a comunidade, porque muitas vezes fica escondido e a gente não consegue dar essa divulgação e fazer em escala. Pode passar. Aqui são os nossos relatórios da ODS de 24, então nós temos lá 6.800 projetos, está tudo categorizado por ODS, quem está fazendo, quais são as boas práticas. Pode passar em português e inglês. Tem as disciplinas, todas as disciplinas de graduação, mestrado, doutorado, a gente categoriza também nas ODS, né, qual que é a prioridade. Pode colocar. Então, isso, Alexandre, dá uma base de informações imensa para ajudar a política pública do Estado, tomar decisão. A gente, por mais que a gente fale em ODS, SG, né, é muito triste, mas tem muitos professores que não sabem o que é ODS, como caracterizam, entendeu? Porque são de áreas que não estão muito conectadas do ponto de vista da formação, né? Eu nunca aprendi ODS, eu tive que ir atrás, né? Nós não tivemos na graduação. Então, a gente fez um curso lá de 20 horas, então todos os nossos gestores têm que passar por esse curso, professores, técnicos. É uma formação online, são 20 horas de curso, então isso é muito legal. Todo mundo está querendo agora esse curso abrir para o Mato Grosso do Sul. Aí eles abriram agora algumas inscrições para o Brasil. Então, assim, é muito importante. Público interno e externo agora está. Mas eu acho que a linguagem ainda está uma linguagem muito institucional. A gente tem que transformar depois numa linguagem, pensando nos vereadores, né, do Brasil. Olha lá, chegou. É isso aqui, ó. Estava conversando, tudo bom? O Rogério falou, Turini, precisamos fazer. Eu falei, eu tenho curso, mas talvez a linguagem não é uma linguagem mais política. Então, a gente tem que juntar a parte da linguagem simplificada, um pouquinho técnica. Então, eu acho que tem que ver o nível aí do... Então, assim, a gente tem o apoio da Comissão Nacional dos ODS, então, acho que é uma iniciativa estratégica. Pode passar? Esse não tem, mas foi mais da Comissão Nacional. Mas a gente pode transformar depois, viu, alguma coisa no caminho. Tá? Eles acabaram não vinculando ainda, Márcio, mas a gente tem que fazer alguma conexão. Tá? Assim, do futuro, pensando no futuro, né, pode passar? Eu acredito que a gente cada vez mais, até coloquei plataformas tecnológicas, porque há os indicadores, o IESGO, todo mundo tem que responder isso, e é um preenchimento de planilhas, né? É muito difícil. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho direcionado para isso. A universidade tem que adotar alguns padrões, né? Então, de estabilidade dos indicadores, a questão da formação continuada e a questão dos rankings, né? Eu acho que é muito importante reconhecer esse trabalho que estão fazendo, reconhecendo pessoas que estão liderando, Kofi Annan. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que juntar as nossas instituições parceiras e parabenizar a Caixa nesse trabalho aqui, para a gente poder ir trabalhando e fazendo campanhas e eventos institucionais que cada vez mais a gente mostra aí. Eu estou muito feliz aqui hoje, porque estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia, as instituições, não conhecia. E é outro mundo, né? Outro mundo diferente da academia. Então, eu acho que isso, quando a gente conecta os parceiros e com uma boa intenção, a gente vai colher muitos frutos futuros. Pode passar? Aí é um convite, né? Nós vamos ter depois, são vários eventos que a gente faz, viu, sócios? Dia 25 de junho nós vamos ter... Não, é tudo online. A gente faz aí eventos para a questão de mudanças climáticas com as universidades. Pode passar um pouquinho. E nós vamos ter o ano que vem, né, em 23 a 29 de março de 26, como Mato Grosso do Sul, lá é a questão da biodiversidade, então a gente vai ter uma preparação aí para a COP15, né? Sobre conservação e espécies migratórias de animais silvestres. Então, vai ser lá no Mato Grosso do Sul, lá na UFMS. Então, depois, se quiser até entrar com a ONU mesmo, quem está organizando o Ministério do Meio Ambiente, em mudança do clima, Ministério das Relações Exteriores. Se o Instituto quiser ser parceiro e visitar lá, vai ser um prazer. E pode passar?
Era isso que eu queria falar, mas agradecer aí essa parceria, né? E a gente fica muito feliz aí que a gente tem apaixonados, né, por essa pauta da SG, e aqui nessa reunião de hoje mostrou um pouquinho dessa motivação, e estamos juntos. O que a universidade puder colaborar e trazer mais universidades, né? Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais universidades, e essa plataforma da rede de universidades começou pequenininho, mas está crescendo porque as pessoas estão vendo que há um interesse coletivo e sozinho nós não vamos conseguir fazer muita coisa, né? Então, não, qualquer estadual, particular, não é fechado. E aí eles conectam, tem algumas redes internacionais, então a gente conecta as brasileiras junto com as redes depois internacionais. Mas a coordenação está conosco lá no Mato Grosso do Sul, então é fácil a gente fazer gestão em cima disso. Gente, obrigado e sucesso para nós.